a viagem que nunca deveria ter feito. Meu nome é Marcos, e até hoje existe uma viagem sobre a qual quase nunca falo. Não porque eu tenha vergonha, mas porque toda vez que conto essa história, tenho a estranha sensação de que alguém está ouvindo, bem atrás de mim. Tudo aconteceu numa sexta-feira. Eu precisava viajar para uma pequena cidade do interior para resolver um compromisso de trabalho. A viagem duraria pouco mais de 4 horas e resolvi sair no final da tarde para chegar à noite. O céu estava limpo e uma enorme lua cheia iluminava a estrada. As primeiras horas foram tranquilas. O rádio tocava músicas antigas, quase não havia carros e o GPS indicava que eu estava no caminho certo. Foi então que o sinal do celular desapareceu. Pensei que fosse normal. Em algumas regiões isso acontece. Continuei dirigindo. Depois de alguns quilômetros, percebi uma placa de madeira indicando um atalho. Segundo o GPS, eu economizaria quase 40 minutos. Entrei sem pensar 2 vezes. Logo, a estrada asfaltada deu lugar a uma estrada de terra. As árvores eram tão altas que pareciam esconder o céu. Mesmo com a lua cheia, aquele lugar parecia escuro. Foi quando o rádio começou a falhar. Primeiro, um chiado. Depois, uma voz. Volte. Olhei para o aparelho. Achei que fosse alguma interferência. Mas a voz voltou. Mais clara. Ainda dá tempo. Desliguei o rádio. Mesmo desligado, continuei ouvindo o chiado. Meu coração acelerou. Foi então que vi uma senhora parada no acostamento. Vestia um vestido antigo e segurava uma lanterna. Ela apenas apontava para a direção de onde eu havia vindo. Não pedia ajuda. Não fazia sinal para parar. Apenas apontava. Continuei dirigindo. Quando olhei novamente pelo retrovisor, ela havia desaparecido. Alguns minutos depois, meu carro apagou completamente. Tentei ligar o motor. Nada. Saí do veículo para verificar. O silêncio era tão grande que eu conseguia ouvir minha própria respiração. Foi quando escutei passos, lentos, pesados, vindos da mata. Peguei a lanterna do celular. Iluminei as árvores. Nada. Mas os passos continuavam. Cada vez mais próximos. Entrei rapidamente no carro e tranquei as portas. Os passos pararam. Respirei aliviado, até ouvir 3 batidas no teto. Tum, tum, tum. Olhei pelo para-brisa. Não havia ninguém. Olhei pelos lados. Nada. As batidas recomeçaram, mais fortes, como se alguém estivesse caminhando sobre o teto do carro. De repente, tudo parou. O motor ligou sozinho, sem que eu girasse a chave. Não pensei 2 vezes. Acelerei o máximo que pude. Depois de alguns minutos, encontrei um pequeno posto de combustível. Contei tudo ao frentista. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou: "O senhor viu uma senhora com uma lanterna?" Meu corpo inteiro gelou. Respondi que sim. Ele respirou fundo. Ela aparece para tentar avisar quem entra naquela estrada. Nem todos conseguem sair. Olhei para trás. A estrada estava completamente vazia. Perguntei o que havia naquele lugar. O frentista respondeu: "Muitos anos atrás, um ônibus caiu em uma ribanceira naquela estrada. Quase ninguém sobreviveu. Desde então, há relatos de pessoas que ouvem passos, batidas nos carros e vozes pedindo para voltar. Nunca mais passei por aquela região." Mas o mais estranho aconteceu quando finalmente cheguei em casa. Enquanto retirava as malas do porta-malas, percebi algo preso no limpador traseiro. Era uma folha seca. Nela havia uma frase escrita à mão: "Obrigado por ter me ouvido. Até hoje eu não sei quem deixou aquele bilhete, porque durante toda a viagem eu nunca parei o carro e nunca vi ninguém se aproximar dele. Desde aquela noite, toda vez que viajo depois do pôr do sol, faço sempre a mesma coisa. Ignoro qualquer atalho, porque algumas estradas não foram feitas para quem ainda está vivo."